Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora me encontro aqui no terminal Padre Pelágio. Eu vou estar compartilhando a mensagem do Santo Evangelho. Amém? Eu terminei a pregação da Palavra de Deus no terminal rodoviário da Bíblia. Agora eu estou aqui no terminal rodoviário Padre Pelágio aqui em Goiânia. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia a todos que se encontram aqui no terminal rodoviário Padre Pelágio. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar compartilhando a mensagem do Santo Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. A Bíblia diz mais, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 28. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. A palavra de Deus só funciona se você obedecê-la. Se você não obedecer a palavra de Deus, ela não vai funcionar. Portanto, ouça a palavra de Deus e coloque em prática. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação eterna é somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus, e não há outro. Não é religião, não é denominação, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entregue sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Se arrependa enquanto é tempo. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 21. Versículo 22. A candeia do corpo, a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quais são grandes trevas. A lâmpada do corpo são os nossos olhos. Os nossos olhos são os faróis. Os nossos olhos levam à prática do bem ou à prática do mal. Portanto, olhe para Jesus, olhe para Deus e pratique a sua vontade. Onde é que está o teu olhar? Onde é que estão os teus olhos? Em Jesus? Ou os teus olhos estão no pecado?
Os teus olhos estão no mal. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Olhe e obedeça a sua palavra. A Bíblia diz, Jesus declarou, lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Coloque seus olhos em Jesus. Não coloque seus olhos no pecado. Não coloque seus olhos no mal. Porque se você colocar os teus olhos no mal, você estará andando em trevas. Vai estar andando no erro. Vai estar sem rumo, sem direção. O que é andar nas trevas? O que significa andar nas trevas? É andar na prática do pecado, no erro. Andar nas trevas, só um exemplo. A pessoa que está em farra, em bebedeira, é andar nas trevas. Prostituição é andar nas trevas. Fumando maconha é andar nas trevas. Por isso, desloque seu olhar, tire seu olhar do pecado e coloque seu olhar em Jesus. A Bíblia diz lá no Salmo 34, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olhe para Deus, porque só Ele pode dirigir os teus passos nesta terra, nesta vida. Não olhe, não coloque seus olhos no pecado, nos prazeres desta vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Coloque seus olhos em Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em João 10:9, Jesus falou, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Porta me diz de saída. Eu compro, você vinha falar também. Não cai logo, né? Só tô fazendo a pergunta. Ah, como é que é? Onde eu compro um fone desse, ele me falar também. Ah, tá. Lá no setor Campinas. Uhum. Aí tem aquelas lojas ali, entendeu? Aí vende o rádio com o microfone. R$65. Barato, vou comprar. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, bom trabalho. Desculpa, tá? João 10:9. Jesus é a porta. A única saída para a salvação é somente através da pessoa de Jesus e não há outro. A única saída é Jesus Cristo. Entre por essa porta, a única porta para a salvação. Muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Todas as religiões levam a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor Jesus Cristo. Eu venho esta manhã do dia 21 de dezembro de 2023, quinta-feira, te chamar a receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Receba Jesus como único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Obedeça a sua vontade. Obedeça a sua palavra. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. Em breve Jesus voltará nas nuvens. E outra vez virá o Filho do Homem
nas nuvens, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Jesus vai voltar uma segunda vez para tirar sua igreja dessa terra e punir os ímpios, punir aqueles que não quiseram saber dele, punir aqueles que desprezaram. Arrependai-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz lá em Mateus 24, 35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aqui é passageiro e momentâneo. Se dediquem a obedecer a Deus. Se dediquem a obedecer ao Evangelho, a palavra de Deus. O homem sem Jesus caminha para a destruição e para a condenação eterna. O homem e a mulher que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está perdido, sem rumo, nas trevas, no erro, escravizado no pecado. Se arrepende enquanto é tempo. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua alma. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz: Deus julgará o justo e o perverso. Deus vai julgar a todos. Deus vai julgar cada um de nós. Esteja ciente disso. Você que se encontra agora aqui no terminal rodoviário Padre Pelágio, aqui em Goiânia, no dia 21 de dezembro de 2023, Deus vai pedir conta da tua vida. Deus vai pedir conta de cada um de nós. A Bíblia diz, lá em Romanos 14, 12, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. A Bíblia diz também mais, 2 Coríntios 5, 10, diz que cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Cada um de nós, pense nisso. A vida não termina com a morte. A morte nada mais é que a porta para a eternidade. A pessoa morre, iniciou-se a eternidade. A morte não é o fim. Pense nisso. A Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz: Não há nenhuma criatura encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, com quem temos que prestar conta. Nada está oculto aos olhos de Deus, nada. Deus vê todas as coisas. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe de tudo antecipadamente. Deus sabe de tudo. Dentro da onisciência tem a presciência. Deus sabe de tudo antecipadamente. Não há nenhuma criatura, não há ninguém em oculto e escondido. Deus vê todas as coisas. A minha vida e a sua vida está exposta diante de Deus. Pense nisso. Todos vamos prestar conta diante desse Deus. Então eu vim te chamar ao arrependimento. Arrependai-vos. Arrependai-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação. Jesus veio aqui há mais de 2000 anos. Morreu em nosso lugar. Jesus foi o nosso resgatador. Jesus morreu a nossa morte para que vivêssemos.
Ele deu a sua vida voluntariamente, para que não fôssemos para a condenação. Jesus te oferece vida eterna, mas o inimigo de nossas almas tem oferecido o pecado, tem oferecido os prazeres desta vida. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João 2,25, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, a salvação. O diabo tem oferecido tudo à humanidade. O diabo tem oferecido cigarro, cerveja, maconha, prostituição, adultério. Deus tem oferecido, o diabo tem oferecido os prazeres desta vida para o homem satisfazer a sua vontade. Só que o pecado leva à morte, leva à destruição, leva à condenação. Deus te oferece vida eterna, Deus te oferece salvação, mas para isso, para você tomar posse da vida eterna, você tem que se arrepender, você tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem que viver uma vida em santidade. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor. Santificação, uma vida separada do erro, do pecado, da corrupção desse mundo. Se arrepende enquanto é tempo, pois Jesus Cristo está voltando. A porta da graça, a porta da oportunidade de salvação vai se fechar. Um dia tudo vai terminar. Um dia todo mal terá fim. Pense nisso. Assim como a porta da oportunidade acabou para a geração de Noé, a mesma coisa vai acontecer também. Por isso, se arrependa, confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Se arrependa. No céu não entra pecado. No céu só tem pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 22:14, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Bem-aventurado, feliz é aquele. Lavar as vestiduras significa se arrepender da prática do pecado, se arrepender, mudar de vida e obedecer a Jesus e ao Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se arrepende e tem como Senhor e Salvador o Senhor Jesus Cristo. Então ele vai herdar a vida eterna, vai ter direito à árvore da vida e vai poder entrar no céu pelas portas. No céu não tem porta do fundo, só tem a porta da frente, e só entra no céu pela porta da frente. Pense nisso. Se arrependa, lave suas vestiduras, se arrependa de toda a prática do pecado, não satisfaça a sua natureza pecaminosa. A Bíblia diz, lá em Romanos 8:13, se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Então, você tem que abandonar o pecado.
Abandone o pecado se você quiser herdar a vida eterna. Não dá para entrar no céu de qualquer jeito. Lá no céu só entra os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se arrepende enquanto é tempo. Arrependai-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz: e aquele o qual o nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Então chama a sua atenção, Jesus Cristo está voltando. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, não sabe se vai estar vivo até a noite. Então receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deixa Ele estar em primeiro lugar na tua vida, no teu coração. A Bíblia diz, Isaías 55, a partir do versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia diz mais, Isaías 43, 11, Deus fala, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Não há salvação fora de Cristo, não há vida, só a morte, só a destruição fora de Cristo. Para ter salvação e vida, somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pense nisso. Se arrepende enquanto é tempo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Onde é que está o teu olhar? Está em Jesus? Ou está no pecado? Ou está no mal? Pense nisso. Tire seus olhos do pecado, tire seus olhos do mal e coloque seus olhos em Jesus. Obedeça a sua palavra, obedeça ao Evangelho. Se você quiser herdar a salvação eterna, não tem outro jeito, não tem outro modo. Salvação é para o obediente. A Bíblia diz, lá em Hebreus 5:9, e ele veio ser uma causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação é para o obediente. Salvação não é para rebelde, salvação não é para desobediente, mas é para aquele que obedece a sua palavra, obedece às suas ordens, porque Jesus Cristo é Deus, é Criador, é soberano. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18 diz, Jesus fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pense nisso. Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu. Jesus Cristo é real. Essa palavra é a única verdade absoluta do planeta Terra. Pense nisso. Diga não ao pecado. Diga não à sedução do diabo. O diabo é o inimigo de nossas almas. Ele é o inimigo derrotado. Jesus o derrotou na cruz do Calvário com o seu poderoso sangue. Mas mesmo esse inimigo derrotado chamado diabo vai levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo e enxofre. Por isso, não vá na conversa dele. Diga não ao pecado, diga não à sedução. Diga não para o pecado. Ele tentou fazer isso com Jesus, lá em Mateus capítulo 4 e também Lucas capítulo 4. Ele ofereceu para Jesus os reinos da terra e a sua glória. Tudo isso te darei se prostrados me adorarem, Jesus. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele lhes darás culto. Mas Ele tem oferecido aos homens
E os homens têm abraçado com força. Os homens querem fama, querem sucesso, mas para isso tem que fazer um pacto com ele. E as pessoas têm feito. Só que o preço é muito alto. A pessoa faz um pacto com o diabo, se morre com o pacto, desce ao inferno. O que adiantou a fama? O que adiantou o dinheiro? A Bíblia diz, lá em Mateus 16, 27, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Fama, dinheiro, ser conhecido no mundo inteiro, se quando descer a sepultura, desce ao Hades imediatamente. O que adianta? O que adianta isso? Por isso, arrependai-vos e crede no Evangelho. Obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona. Ela é a única verdade absoluta do planeta Terra. Se arrepende enquanto é tempo. Pois Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo cabalmente. A cada dia que se passa, a palavra de Deus está se cumprindo. Muita gente está desapercebido. Muita gente não está percebendo os sinais da vinda de Cristo. Está muito ocupado com o que fazer, é trabalho, é o que estudar. Agora é a tecnologia. Tem gente que passa 5, 6 horas no Facebook, Instagram. E o tempo que passa não volta. Ontem não vai voltar. Semana passada também não volta. Muito menos o mês passado não volta mais. Se arrependa enquanto é tempo. Dedique a sua vida em obedecer ao Evangelho. A vida é só uma vida e logo passará. Só aquilo que foi feito para Cristo permanecerá. Pense nisso. Pense nisso. A Bíblia diz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais o pecado do que a Jesus. Infelizmente, uma grande parte da humanidade quer o pecado, quer os prazeres desta vida, não quer a Jesus. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João 5,19, o mundo jaz no maligno. Mundo é a humanidade, a sociedade sem Deus nos braços do diabo, porque a humanidade tem aceitado o que o diabo tem oferecido. O diabo tem oferecido o pecado, tem oferecido a sedução, tem oferecido o cigarro, a maconha, o álcool. E as pessoas têm pegado isso com força. Então a humanidade, uma grande parte, está escravizada no pecado. Se a pessoa não estiver servindo a Deus, está escravizada em algum pecado. Não existe neutralidade. Quem foi que te falou isso? Que existe neutralidade? Se você não está servindo a Deus, está sendo escravizado pelo diabo em alguma área da vida. Em alguma área. Se arrependa, mas há esperança. Há esperança para a tua vida. E a única esperança é Jesus Cristo. Só Ele liberta e salva o homem do poder do pecado. Só Ele liberta.
O diabo é escravizador, mas o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente libertador. Ele liberta qualquer pessoa de qualquer pecado. Se arrepende enquanto é tempo. João 8,36. Se, pois, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem todo o poder de libertar qualquer pessoa de qualquer pecado. A Bíblia diz lá em Tiago 4, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A Bíblia diz mais, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro você obedece a Deus e depois resiste ao diabo, então ele foge. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. A Bíblia diz lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida a Deus. A Bíblia diz, lança o teu cuidado, as tuas preocupações a Deus e Ele cuidará de vós. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Entregue sua vida nas mãos do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João 5,20, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se arrepende enquanto é tempo. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Pense nisso. Pense nisso. Abandone o pecado. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5, 22, abstenhai-vos de toda aparência do mal. Arrependai-vos, se arrependa, confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Faça isso antes de você descer a sepultura. A Bíblia diz, em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso segue seu juízo. Depois da morte segue seu juízo, a prestação de conta. É o que diz as Escrituras, é o que diz a palavra de Deus. Não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Pense nisso. Você vai passar com Cristo ou longe dele? A Bíblia diz, Salmo 1,6, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio, ele vai ser destruído, ele vai ser condenado. Por isso, a cada dia, Deus tem dado a oportunidade para a pessoa se arrepender. Hoje é mais um dia que Ele está te dando para você se arrepender. Quantas pessoas dormiram ontem à noite e não acordaram mais? Partiram para a eternidade dormindo. Morreram dormindo. E essas pessoas tinham planos, projetos, muita coisa que fazer, morreu. No meio da madrugada, infartou, parada cardíaca. A Bíblia diz, tem uma parábola, lá em Lucas capítulo 12, do rico insensato. O rico insensato só queria saber das coisas desta terra. Então ele fez uma colheita fora do comum, extraordinária, e ele não tinha onde recolher os seus frutos e disse, vou destruir esses celeiros e construir outros maiores para recolher o meu fruto. Então direi à minha alma, come, bebe, descansa, regala-te, porque tem muitos bens para muitos anos. E aí Lucas 12:20 diz,
Deus fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será e o que tens preparado? Pedir a alma aqui significa: esta noite você vai morrer. Esta noite você vai passar para a eternidade. O que tens preparado e para quem será? Ou seja, o que você tem feito nessa vida curta? Para quem você viveu? Para si? Para os seus interesses egoístas ou para Deus? Pense nisso. Uma hora o óbito vai